Hoje iremos apresentar a obra Balada de Amor ao Vento, escrita por Paulina Scinziani, uma importante autora africana de língua portuguesa. O livro foi publicado em 1990 e é considerado um marco da literatura moçambicana, pois foi o primeiro romance publicado por uma mulher em Moçambique. A obra aborda temas sociais, culturais e emocionais muito presentes e importantes, principalmente relacionados à condição feminina, às tradições africanas e à desigualdade presente na sociedade. Paulina Scinziani nasceu em 1955 na cidade de Manjacaze, em Moçambique. Desde a infância, teve contato com histórias tradicionais africanas contadas oralmente pelos mais velhos da comunidade. Essa influência da oralidade aparece fortemente em sua escrita, já que suas obras possuem linguagem muito próxima da fala e valorizam a cultura local. Durante a juventude, ela viveu um período marcado pela luta política em Moçambique e participou de movimentos ligados à independência do país. Essas experiências contribuíram para desenvolver um olhar crítico sobre os problemas sociais e sobre situações das mulheres africanas. A autora é reconhecida internacionalmente por transformar experiências sociais em literatura. Suas obras discutem temas como desigualdade entre homens e mulheres, violência, pobreza, tradições culturais, religião e conflitos sociais. Além disso, ela procura mostrar a realidade de mulheres que muitas vezes são silenciadas pela sociedade patriarcal. Entre suas principais obras estão A Balada de Amor ao Vento, Niket, uma história de poligamia, Ventos do Apocalipse, O Sétimo Juramento, O Alegre Canto do Perdiz e As Andorinhas. Em todos esses livros, a autora mistura a crítica social com elementos culturais africanos, criando narrativas muito humanas e reflexivas. Paulina Scinziani tornou-se uma das maiores representantes da literatura africana contemporânea e recebeu importantes prêmios literários por sua contribuição à cultura e à literatura. A história de Balada de Amor ao Vento se passa em Moçambique, nas regiões rurais, onde as tradições culturais têm grande influência na vida das pessoas. A protagonista se chama Sarnau, uma jovem que vive um relacionamento amoroso com Muando. No início do livro, a gente percebe que os dois personagens possuem uma forte ligação afetiva, marcada por muito amor, esperança e desejo de construir uma vida juntos. Porém, ao longo da história aparecem dificuldades que impedem eles de continuar o relacionamento de uma maneira tranquila. As diferenças sociais e econômicas entre eles passam a interferir diretamente na relação. O Muando deseja melhorar de vida e conquistar a ascensão social, enquanto a Sarnau acaba enfrentando limitações impostas pela sociedade. A autora mostra como os sentimentos pessoais muitas vezes entram em conflito com as normas sociais e culturais. Ao longo da narrativa, a Sarnau passa por situações de sofrimento, abandono e desilusão. A personagem representa as mulheres africanas que vivem em uma sociedade marcada pelo machismo e pela submissão feminina ao homem. Ela possui pouca liberdade para decidir sua própria vida, então acaba sofrendo as consequências das escolhas masculinas e das imposições sociais. Além do drama amoroso, o livro também apresenta um retrato da pobreza e da desigualdade existente em Moçambique. A autora mostra as dificuldades econômicas que afetam as relações humanas e contribuem para o sofrimento das personagens. A obra retrata um ambiente em que as tradições culturais e a desigualdade social e a falta de oportunidades influenciam no destino das pessoas. Durante o desenvolvimento da narrativa, a gente percebe o amadurecimento da Sarnau. A dor e as experiências difíceis que ela passou fizeram com que ela enxergasse a realidade de forma mais crítica. Assim, o romance deixa de ser apenas uma história de amor e se transforma em uma reflexão para a sociedade sobre a condição feminina e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres. No final da obra, o romance entre Sarnau e o Mauando não aconteceu da maneira idealizada pela protagonista. O amor entre os dois é destruído pela desigualdade social, pelas escolhas pessoais e pelas imposições culturais. O desfecho é marcado por sofrimento, amadurecimento e reflexão. Sarnau compreende que a vida é muito mais complexa do que imaginava e percebe que o amor, sozinho, não é suficiente para vencer as barreiras sociais e culturais existentes. A obra apresenta diversas críticas sociais importantes. Uma das principais é a crítica à desigualdade de gênero. Paulina Scinziani mostra como as mulheres são colocadas em posições de inferioridade dentro da sociedade patriarcal. As personagens femininas sofrem com submissão, dependência emocional, falta de liberdade e ausência de reconhecimento social. Muitas vezes, as mulheres são obrigadas a aceitar situações injustas sem poder expressar seus próprios desejos. Outro tema importante é a influência das tradições culturais. A autora não critica totalmente a cultura africana, mas mostra como algumas tradições podem acabar limitando a liberdade individual, especialmente das mulheres. O casamento, os relacionamentos e até mesmo as escolhas pessoais são fortemente
fortemente influenciados pelas normas sociais da comunidade. A pobreza e a desigualdade social também aparecem de forma intensa na narrativa. O livro mostra como as dificuldades econômicas influenciam o comportamento das pessoas e dificultam a construção de uma vida digna. Mauano, por exemplo, busca a ascensão social e acaba se afastando de Sarnau, mostrando que os interesses materiais e as oportunidades sociais interferem diretamente nas relações humanas. Outro aspecto importante é o sofrimento emocional da protagonista. A autora trabalha sentimentos como abandono, solidão, frustração e perda. Esses sentimentos tornam a narrativa mais humana e aproximam o leitor da realidade vivida pela personagem. Assim, Balada de Amor ao Vento não deve ser vista apenas como uma história romântica. A obra funciona como uma denúncia social e como uma reflexão profunda sobre desigualdade, sofrimento humano e condição feminina dentro da sociedade moçambicana. A obra Balada de Amor ao Vento, ela pode ser relacionada com diferentes manifestações artísticas, que também abordam temas sociais, como o sofrimento humano e a resistência feminina. Uma dessas relações pode ser feita com o filme Terra Sonâmbula, inspirado na obra do escritor moçambicano Mia Couto. Assim como o livro de Paula Chiziane, o livro retrata a realidade de Moçambique, apresentando dificuldades sociais, pobreza, conflitos e até a valorização da cultura africana. As duas obras elas utilizam a arte como forma de demonstrar a realidade do povo africano e provocar uma reflexão social. Outra relação possível é com a música Maria Maria, de Milton Nascimento. A canção ela fala sobre a força da mulher diante das dificuldades da vida. E a personagem Sarnau também representa essa resistência feminina, pois ela enfrenta sofrimento, abandono e injustiças, mas mesmo assim ela continua lutando para sobreviver emocionalmente. E tanto a música quanto o livro, eles valorizam a mulher como um símbolo de resistência e superação. E como curiosidade, Paulina Chiziane ela costuma afirmar que prefere ser chamada de contadora de histórias em vez de escritora. Isso tudo acontece porque ela valoriza muito a tradição oral africana, baseada na transmissão de histórias entre gerações. Outra curiosidade importante é que as suas obras elas são estudadas em universidades de vários países, sendo consideradas fundamentais para o estudo de literatura africana contemporânea. Além disso, a Balada de Amor ao Vento ela foi extremamente importante para abrir esse espaço para as mulheres na literatura moçambicana. E antes da publicação do livro, a presença feminina na literatura do país ela era muito pequena. Então, a obra ela ajudou a ampliar a visibilidade das escritoras africanas e incentivou discussões sobre os direitos das mulheres e igualdade social. E para concluir, podemos afirmar que a Balada de Amor ao Vento ela é uma obra muito importante, tanto do ponto de vista literário quanto social. Já o livro ele vai além de um romance amoroso, apresentando críticas profundas sobre desigualdade, pobreza, tradição e condição feminina. Paulina Chiziane ela utiliza a literatura para dar voz às mulheres e mostrar a realidade social de Moçambique, fazendo com que o leitor ele reflita sobre as injustiças e relações humanas. E dessa forma, a obra ela permanece atual e relevante até os dias de hoje.